Apocalipse, capítulo 9. Os versos de 13 a 20. A semana retrasada, nós começamos a falar sobre essa segunda parte do capítulo 9, que, da quinta trombeta, que era do verso 7 em diante, e fomos até o verso 16. E hoje nós iremos dar continuidade, finalizando essa segunda parte do capítulo 9, que é a sexta trombeta. Eu vou ler do verso 13 até o verso 21. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ouvir, nem ver, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Queridos, eu gostaria de, antes de continuar a exposição do verso 16, dar uma relembrada do que nós vimos até esse momento. Nós estamos aqui na sexta trombeta, e nós percebemos aqui no verso 12 do capítulo 9, que o primeiro ai seria a quinta trombeta. E aí ele diz, eis, depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A sexta trombeta é mais um ai. E nós sabemos o que significa isso. No Velho Testamento eram as maldições que recaíam de Deus, que recaíam sobre o mundo. Era a mão de Deus pesando sobre os inimigos de Deus. E aqui nós vemos isso também. Nós vemos lá no verso 13 e 14, que a voz, lembrando alguns pontos interessantes, que a voz que procede do altar representa o comando de Deus. Diz assim, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma grande voz procedente dos 4 anjos, dos 4 ângulos do altar que se encontra na presença de Deus, dizendo, solta os 4 anjos. Então nós percebemos aí que essa voz é o comando de Deus para que esses anjos, ou esses demônios, melhor dizendo, sejam soltos. Uma outra coisa interessante nesse aspecto, nesse verso também, é que o altar aqui representa aquele altar que os santos estão clamando vingança diante de Deus. Aquele que no capítulo 8, os anjos estão em pé, oferecendo as orações dos santos. É esse altar. E essa fala procedente, esse comando de Deus, é a resposta a essas orações dos santos. Uma outra coisa interessante aqui que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que diz que esses anjos, eles estão atados junto ao grande rio Eufrates. E essa expressão, anjos atados, se refere que eles estão presos. A ideia aqui é a mesma que nós vemos em Judas, capítulo 6, verso 6, E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
Esses anjos estão presos, eles são demônios, tá? E eles têm um propósito, e esse propósito está debaixo do juízo de Deus. É Deus julgando o mundo através deles. O rio Eufrates aqui representa a fronteira entre o bem e o mal. Antigamente, no tempo de Salomão, esse era o limite entre o povo de Deus e aqueles que não eram povos de Deus. Aqueles que estavam além do Eufrates eram inimigos do povo de Deus e sempre se levantavam contra ele. Então essa expressão rio Eufrates está se referindo à marca da fronteira entre o bem e o mal. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de lembrar é a construção passiva aqui, dizendo que eles foram soltos. E a ideia aqui, queridos, significa que é Deus que está segurando esses demônios. Deus é o agente que ordena a soltura desses quatro anjos, para exercerem juízo sobre os homens, porque o fim está próximo. Eu falei também na nossa última exposição que todos os comentaristas que nós pesquisamos, eles estão convencidos do que está acontecendo aqui, ou o que vai acontecer, são guerras. Aí nós vamos ver isso. O símbolo aqui desse flagelo é uma guerra terrível e sem precedentes, que vai assolar a humanidade. Terça parte dos homens morrerão por causa dela. Mais uma coisa interessante nós lembrarmos, no verso 15, ele diz assim: acharam preparados para o dia, mês e ano. Dentro desse cenário de alegorias, isso aqui está indicando que Deus é que vai determinar o momento e a extensão exata desse castigo. E é nesse contexto que nós vamos continuar a exposição do capítulo 9, do verso 17 em diante. Nós estamos vendo aqui Deus utilizando-se desses acontecimentos como instrumento de juízo para impelir os ímpios ao arrependimento. No verso 17 ele diz assim: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Queridos, a visão de João aqui representa um prenúncio de temor e terror a um mundo impenitente, a um mundo que está em pecado. E nós estamos vendo aqui ele traçando as armas dessa cavalaria. Ele diz que tinham couraças, e as cores dessas couraças, elas eram ilustrativas e representavam as pragas que estavam saindo da boca desses monstros e queriam dizimar a terça parte da humanidade. Ele diz aqui no verso 17: tinham couraças cor de fogo, de jacinto e enxofre. E as suas cabeças eram como cabeças de leão. Ao comparar essas cabeças de cavalo com cabeças de leão, João está descrevendo o espírito feroz e destrutivo desses monstros, ou melhor, desses cavalos. E o que nós estamos vendo aqui é um quadro de terror, e representa o mal envolvendo o mundo com uma força brutal, com uma força descomunal. E esses cavalos, esses cavaleiros, esses cavalos são controlados por seres demoníacos, que vão causar morte e destruição. É interessante porque o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo Deus
exercendo o seu juízo. E para isso, tirando os feios dos inimigos de Deus, ou melhor, dos demônios. Esses demônios servem, Satanás serve, para exercer o juízo de Deus sobre os homens. Por meio desses 3 flagelos que nós estamos vendo aqui, são elementos naturais: fogo, fumaça, o enxofre. Esses flagelos, eles representam guerra, destruição e desolação. A gente precisa se lembrar que o livro de Apocalipse é um livro alegórico, de alegorias, de muitas figuras. E é interessante perceber que bons comentaristas, que bons exegetas entendem essas figuras como a guerra. E nós vamos perceber por quê. Nós temos aqui 3 símbolos: fogo, fumaça e enxofre. E nós vamos perceber que no Velho Testamento, toda vez que nós vemos essa menção ao fogo, ele estava apontando ou atrelado à guerra. Quando um povo invadia uma outra localidade, um outro povo, o que ele fazia? Ele queimava a cidade com fogo. Era um princípio ali básico dos conflitos das guerras na antiguidade. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Abram aí Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram ao fio da espada, pondo fogo à cidade. Um outro texto vai mostrar que essa indicação de fogo é uma indicação de guerra, de conflito. Era o que geralmente, quando 2 povos ou 2 cidades se confrontavam ou invadiam-se uma cidade, queimava essa cidade. E o fogo estaria sempre atrelado na antiguidade à guerra. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 4. Quando Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia de Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Mais uma vez nós estamos vendo aqui que a indicação de fogo no Velho Testamento, na Escritura, apontava para a guerra. Mas não só isso, nós temos também o texto falando sobre fogo, fumaça. Tem aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. Por quê? Porque o fogo vai incluir a fumaça. E às vezes o que acontecia é que essa fumaça era tão grande que escurecia a luz do sol, pela destruição que o fogo causava. E nós vamos ver também no Antigo Testamento que fumaça é uma manifestação da candente ira de Deus. Abram Juízes, capítulo 20. Verso 40. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 9, nós vemos mais uma vez essa menção à fumaça. Diz assim a palavra do Senhor: das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chamas. E o último texto, Isaías,
capítulo 30, verso 27, e diz assim: eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas fumaças. Nuvens aí, nuvens de fumaças. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Então o fogo apontava para a guerra, a fumaça como consequência desse fogo apontava para a guerra e representava a ira de Deus. E o enxofre na Escritura representa o castigo divino sobre os perversos, como se vê claramente na destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, capítulo 19, verso 24. E nós vemos muitas vezes na Escritura o enxofre sendo relacionado com o juízo final. Lago de fogo e enxofre. Porque representa o castigo divino. Verso 24 do capítulo 19. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo aqui esses flagelos, essa sexta trombeta lançando esses flagelos sobre o mundo, e esses flagelos em sua figura representam a guerra, representam a destruição proveniente da guerra, representam o juízo de Deus que vem por meio dos conflitos entre homens e entre nações. João está relatando que essa praga, que esses demônios, eles têm o poder para matar os seres humanos. E que o seu poder tanto reside na sua boca, quanto na sua carne. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que essas forças demoníacas estão recebendo poder de Deus para matar os inimigos do Senhor. É o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não temem ao Senhor, sobre aqueles que andam em pecado, segundo os seus próprios corações, e que diante de todos os juízos de Deus até aquele momento, não se voltaram, nem reconheceram no Senhor, o seu Senhor, o Salvador, o único que poderia trazer vida, gozo e paz, e dar descanso a essas almas. Verso 20 e 21 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, de bronze, que nem podem ouvir, nem ver, nem andar. Nem ainda se arrependem dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é uma sequência de destruição que o mundo está caminhando. É isso que nós estamos vendo. E a sexta trombeta, que é o segundo ai, ela vem depois da quinta trombeta. E o que é a quinta trombeta? Não considerando todas as outras anteriores. Porque nós estamos vendo que o flagelo, a destruição e o terror paulatinamente vai crescendo conforme essas trombetas estão sendo tocadas. E a quinta trombeta era aquela que os demônios iam atormentar os homens, de tal forma que eles iam desejar morrer, mas que a morte fugia deles. Era um tormento de alma, era um tormento de espírito, era uma dor profunda no coração e na alma dos homens, que vivos preferiam ser mortos. Na realidade, eles eram mortos vivos, eram zumbis, por causa do seu estado espiritual, da situação em que eles se encontravam, pelo tormento que esses demônios causavam a esses homens. E a partir da quinta trombeta, nós temos a sexta trombeta,
diante de todas essas coisas, mais um juízo de Deus, mais um elemento do juízo de Deus. Mas agora, terça parte dos homens morrem. Aqui no verso 20 fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Eu não sei se vocês se lembram que nós falamos aqui que algumas coisas podem ficar no ar. A gente não vai dar conta de tudo o que o livro de Apocalipse fala, mesmo realmente é complicado, não dá para você dar conta. Mas o que nós estamos vendo aqui é que esse flagelo e os outros flagelos, eles são direcionados para os ímpios. Não é que os crentes não vão morrer nesse período, mas que a morte dos ímpios, que a destruição física deles, a terça parte dos homens, é juízo de Deus sobre eles, não sobre a igreja, não sobre os crentes, mesmo porque eles estarão protegidos. Sofrerão perseguição nesse tempo? Sofrerão, como em todos os tempos. Mas paulatinamente a oposição que o mundo vai fazer, que vai continuar fazendo até Jesus Cristo voltar, o juízo de Deus estará sobre eles. A imagem muito interessante disso, uma imagem que pode nos dar uma visão mais assim, exemplificada de como isso acontece, é aquela imagem que eu já falei para vocês várias vezes: o povo de Deus saindo do Egito. O exército de Faraó perseguindo, e a mão de Deus pesando sobre eles. Até o ponto eles chegaram e falaram assim: vamos embora, porque o Deus de Israel está contra nós. Porque eles veem, os trovões, eles veem a escuridão e todas as coisas que estavam acontecendo, que estavam retardando a caminhada daquele exército para encontrar Israel destruídos. Eles estavam percebendo diante de tudo que Deus, a mão de Deus estava pesando sobre eles, até o ponto de o mar se fechar sobre eles, e aí ninguém mais sobrar nessa história. Parece que, ao meu ver, o que vai acontecer nos finais dos tempos é isso. A igreja está ali, está no mundo, está sendo perseguida, está sofrendo as mesmas coisas que sempre sofreu, às vezes com mais intensidade, porque o anticristo, a besta, estarão presentes ali. A oposição ao evangelho será algo mais forte, de forma mundial, mas ao mesmo tempo a mão de Deus já está pesando sobre os ímpios e trazendo juízo sobre eles, ao ponto de às vezes eles terem que se esquecer de nós para salvar a sua própria vida, como aconteceu ali no Egito. Mas para quem são esses flagelos? O alvo direto não somos nós. O alvo direto não é a igreja. O alvo são os inimigos de Deus, os ímpios, os rebeldes ao Senhor. É o propósito de Deus trazer juízo sobre as suas iniquidades, porque assim Ele estará chamando a atenção dos homens para que se arrependam e se voltem para Deus. Esse é o objetivo com todas essas coisas. Como nós vemos aqui, os outros, aqueles que não foram mortos, não se arrependeram. O propósito de Deus com tudo isso é trazer juízo, é fazer seu nome conhecido, é fazer com que os ímpios percebam que Deus está voltando, que a mão de Deus está chegando, que o fim está próximo e que Ele vai trazer juízo e justiça sobre todos aqueles que rejeitaram o seu nome, que desprezaram a Deus, que disseram no seu coração: eu não tenho necessidade de cultuá-lo. Ou aqueles que dizem: eu vou cultuar esse Cristo e esse Deus, não esse Cristo e esse Deus das Escrituras. É por isso que no final de todas as coisas, a palavra de Deus diz que todos vão reconhecer. Não tem jeito.
Só que agora esse reconhecimento não vai valer de nada. Vai valer sim, para serem destruídos. Eles serão obrigados a dobrar os seus joelhos e a contemplar o Cristo das Escrituras. O Cristo revelado na palavra de Deus, na Bíblia. Um comentarista, Kistemaker, eu acho que o nome dele é esse, é um americano, ele diz assim, a respeito dessa passagem: ainda que as pragas destruam 1/3 da humanidade, os sobreviventes parecem tornar-se habituados a reiteradas calamidades. Termos como marés, terremoto, genocídio e pureza étnica se tornam expressões comuns, a população em geral começa a perder o interesse nelas e recusar-se a considerar o impacto e mensagem que elas comunicam. Ele está dizendo que na nossa era, no nosso tempo, as pessoas estarão tão acostumadas com essa linguagem de os rios estão diminuindo, os nossos reservatórios estão acabando, a parte mais fria, o Alasca, o Polo Norte estão derretendo, terremotos no Japão, movimentos sísmicos que causam destruição. As pessoas não estarão tão acostumadas com essas coisas, o assassinato, o homicídio, a maldade, a impiedade dos homens. Eles estarão tão acostumados com essas coisas que não estão percebendo que essas coisas são os juízos de Deus, que as trombetas estão sendo tocadas. Nós não vamos escutá-las, mas nós vamos vê-las. E essas trombetas são prenúncio, é anúncio, está chamando a atenção do mundo e de nós crentes para a vinda do nosso Senhor. E essas trombetas, esses flagelos, eles têm um objetivo. O objetivo é despertar os ímpios para os seus pecados. É despertar o mundo para a sua situação. Uma situação que demonstra que eles estão distantes do Senhor. O que esses homens estão se recusando a abandonar aqui? O que o Senhor está chamando ao arrependimento? Abandonar a idolatria, os ídolos indignos, é isso que ele está dizendo aqui, feitos de ouro, prata e bronze. Eles precisam abandonar isso. E nós olhamos para o mundo, nós vemos uma idolatria que cada dia avança. É interessante nós observarmos isso, porque nós temos aqui a ciência, aí o conhecimento secular e a religião. Para eles são duas coisas distintas. E a ciência e o conhecimento secular repudia e acha medíocre qualquer tipo de sentimento religioso. Acha que a religiosidade é uma coisa ignorante. O homem, o acadêmico, o homem sábio, o conhecedor desse mundo, ele despreza a religião, porque acha que é o ópio do povo. Mas é interessante que nós estamos evoluindo cada dia mais, tecnologicamente, cientificamente, e o povo cada dia mais se torna mais pagão. E aqueles que são mais inteligentes, mais cultos, se submetem a religiões tão baixas e primitivas, e se envolvem com feitiçarias e coisas do gênero. Mas nós temos um outro grupo também. E que grupo é esse? Um grupo de pessoas que não crê no Senhor, que não crê em Deus ou em religião nenhuma, mas que são essencialmente materiais,
O dinheiro é a coisa mais importante. E o seu Deus é Ele próprio. Os ateus são assim. Ou aqueles que até acreditam em Deus, mas vivem uma vida distante do Evangelho ou de qualquer religião. Eles têm em si, eles mesmos, são os deuses de si mesmos. A própria religião pagã, qualquer outro tipo de religião vai apontar como Deus dela, o homem. Disfarçado muitas vezes de ídolo, disfarçado muitas vezes de outras coisas, mas que na realidade a adoração que está sendo dada ali é a si mesmo. E se nós formos mais adiante, nós vamos ver que por trás disso está Satanás. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todo culto a ídolos é culto a demônios. Os ídolos vão incorporar o conceito de cultuar a demônios. E esses ídolos podem ser também nós, para aqueles que não acreditam, ou dizem não acreditar em Deus, dizem que não tem Deus, ou que não servem a Deus nenhum, até acreditam. Na realidade eles estão cultuando a si mesmos. E por trás desse ídolo está o culto aos demônios. Esses ídolos, eles não vão provocar o bem-estar dos seus devotos, mas a sua destruição, porque induzem os seus adoradores a transgredirem o mandamento do Senhor. Ontem nós estávamos lá na nossa reunião de casais de família, melhor dizendo, casais de família. Eu citei a definição de ídolo, Então tudo aquilo que me faz não obedecer a palavra de Deus se torna um ídolo para mim. Aquilo é um ídolo. Se eu transgrido a palavra de Deus por causa de alguma coisa, meu interesse pelo dinheiro, ou um desejo desenfreado, lascivo ou concupiscente, na realidade eu estou dizendo que esse é o meu Deus, que eu sirvo e adoro a Ele, e não ao Senhor. A palavra de Deus aqui no verso 20 está dizendo que mesmo com as advertências dadas por Deus, esses homens continuam em seus pecados, afrontando o Deus do céu. Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Eles cometiam pecados perpetrados contra a sociedade. Eles estão violando o decálogo, estão servindo outros deuses, estão prejudicando o próximo, estão destruindo os seus semelhantes. As feitiçarias e as artes mágicas também estão atreladas nesse conceito, a idolatria, e constitui uma abominação diante do Senhor. E todos esses juízos que nós estamos vendo aqui, estão vindo por causa dessas coisas. Mas eles não conseguem perceber isso, ou minimizam essas coisas, porque já estão acostumados. Se nós formos pegar aí as estatísticas da sociedade, de crimes, divórcios, assassinato, parricídio, matricídio, genocídio, nós formos pegar o que nós temos hoje, estatisticamente, e o que se tinha há 40, 50, 100 anos atrás, tirando algumas exceções, que são os juízos também de Deus, nós vamos perceber que as coisas estão piorando. Mas os homens não estão percebendo isso. Muitos deles não estão percebendo. Muitos deles percebem, mas não se dobram. Mas igualmente como foi no Egito, esses homens chegarão a essa conclusão.
o Deus de Israel está contra nós. Nós estamos vendo aqui, queridos, que essas 6 trombetas são sinais de advertência do juízo pendente de Deus. E elas têm um propósito. E elas se destinam a chamar pecadores ao arrependimento, à conversão e à nova vida. Entretanto, esses pecadores estão impedernidos, estão ignorando o apelo das trombetas. Mas eles jamais vão poder culpar ninguém da sua destruição, senão a si mesmos. Queridos, diante desse quadro, diante do que nós estamos vendo, o Senhor nos chama a proclamar o seu Evangelho. E quando Ele nos chama a proclamar o seu Evangelho, Ele nos chama a falar da sua palavra como um todo. Estão tirando de nós o Evangelho, porque estão retirando da pregação do Evangelho o juízo de Deus sobre o pecado. Porque isso também faz parte do Evangelho. Estão pregando um Cristo que não é o das Escrituras. Um Evangelho que não representa aquilo que Jesus disse: eu vim trazer espada. Porque nesse mundo, o Evangelho é luz. E a luz ofusca as trevas. Por isso as trevas se levantam contra nós. Muitas vezes parece que nós somos os coitadinhos, que estamos num mundo em que o princípio maniqueísta ele domina e controla esse mundo. É o mal lutando contra o bem. São forças opostas e semelhantes. Não são. Tá? Desde o momento que Eva e Adão pecaram, foram expulsos do paraíso, naquele momento em diante, iniciava-se o processo de redenção do homem e de toda a humanidade. Em que o princípio era: os filhos do maligno irão perseguir os filhos do Senhor, os filhos de Deus. Por quê? Porque Satanás sabe que o seu tempo é chegado. Na cruz do Calvário, Satanás percebeu, já sabia, creio eu, mas percebeu claramente que o seu fim é próximo. E ele tenta se levantar contra a igreja. Mas olha que interessante. O próprio veneno de Satanás vai recair não sobre os crentes, mas sobre os ímpios. É sobre os ímpios. Porque Satanás está revoltado. Ele odeia a humanidade. Ele odeia o homem. Porque ele odeia Cristo. E ele vai perseguir, como tem perseguido, como tem tentado. Mas o Senhor utiliza-o para os seus propósitos, para aperfeiçoar e exercitar a fé da sua igreja e para destruir os ímpios e malfeitores. Ele está chamando o mundo ao arrependimento. Está dando uma oportunidade diante de tudo que nós estamos vendo. E às vezes nós olhamos e pensamos que as coisas estão perdidas. Parece que não tem ninguém, o mundo está sem controle. Mas é Deus que está controlando todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. E nada disso está fora dos seus planos. E todas as coisas que acontecem, até mesmo aos nossos olhos, que parece que a destruição vai adentrar as portas da igreja.
Na realidade, o Senhor está chamando os seus para provarem e mostrarem a sua fé ao mundo, com mais um testemunho de juízo sobre os ímpios. Quando Kishmaker fala que esses homens não darão ouvidos às advertências, aos juízos, é porque eles estão acostumados com isso. E não estão olhando da maneira como deveriam olhar todas essas coisas que têm acontecido. Porque o fim está próximo. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Nós devemos olhar para essas coisas e perceber que o Senhor está voltando. Olhar para a configuração que o mundo está tomando e perceber que Cristo está retornando, está vindo buscar a sua igreja. E que nós estaremos nesse mundo com o propósito de glorificar o nome de Deus, de ser instrumento de Deus na vida dos eleitos que ainda não foram chamados, mas que precisam ser chamados pela efetiva pregação da palavra, pelo Evangelho da graça de Deus, que contém, que apresenta o juízo de Deus e a ira de Deus sobre o pecado. E nós, queridos, a igreja, somos aqueles que serão cobertos com a tampa do propiciatório para que o juízo de Deus não venha sobre nós. E Cristo é esse que nos cobre. Por isso que ele chama ao arrependimento esses homens, para que se convertam das suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra. E perceber que nesse livro de Apocalipse, Senhor Deus, nós temos tantas instruções, Pai. Nós temos tantas coisas que precisamos atentar. Para nos preparar nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, ó Pai. Aqueles que vão colocar em Deus a sua confiança, porque vão escutar de nós o que ouvimos dos nossos pais. Senhor, que estejamos, ó Pai, olhando para essas coisas e percebendo que a mão do Senhor conduz todas elas. Que é o Senhor que está direcionando a sua igreja e conduzindo para o desfecho final. Quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando nós, os que ficarmos, iremos encontrar o Senhor e a sua igreja, aquela igreja invisível que está vindo com Ele nos ares. E seremos arrebatados, transformados nos nossos corpos. Senhor, fica conosco, Pai. Nos dá alento. Deus, nos dá força, nos dá vigor, nos dá coragem. Porque o reino de Deus é nosso. Porque o Senhor agradou-se em dar o seu reino a nós. Fica conosco, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nosso culto, finalizando o nosso culto, o hino de número 287. Vamos ficar de pé para cantar esse hino.